Olá, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Flávia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Que bem, prazer, graças a Deus. muito bem. Que prazer estar aqui essa tarde com você. Profunda conhecedora aí do direito alemão, vai ensinar muita coisa pra gente. Será com certeza uma live incrível. Eu tenho muito que aprender, porque eu tenho que inclusive atualizar minha tese e eu vou aqui fazendo até minhas notas da live que a Gisele vai nos trazer. Gente, então, para contextualizar aqui, a live ela tem razão, especialmente pelo PL 6204 de 2019, que tem que nasceu, é fruto, boa parte dessa tese, da minha tese de doutorado, que tem o nome de Desjudicialização da Execução Civil, e que depois disso foi inspiração para o PL 6204 de 2019. Eu fiz parte da comissão de elaboração desse PL e foi distribuído pela senadora Soraya Tronic em 21 de novembro de 2019. Tanto a tese quanto o PL, ele tem inspiração no direito europeu, mais especificamente no direito francês, que por sua vez inspirou o português, que por sua vez o português inspirou a tese e o PL aqui brasileiro. Eu lembro também, tradicionalmente, na Europa, existem dois tipos de agente de execução, que é o que a gente pretende ter aqui para o Brasil, na desjudicialização da execução civil. Tradicionalmente, na Europa, existe o agente de execução público e o misto. Eu insisto que não é privado, porque eles exercem atividade pública, o ius imperium, de modo privado, com remuneração privada. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o Roussier e o agente de execução português, depois da fala da Gisele, para poder fazer esse contraponto do público com privado, misto, na minha opinião, e demonstrar como esse misto tem liame de similaridade com o nosso tabelião de protesto aqui. Então, eu vou pegar aqui a minha colinha para apresentar a Gisele, sim, mas eu acho que W com V. Ela é pós-doutora em Direito na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Ela é mestre e doutora em Teoria Geral da Jurisdição e Processo na PUC do Rio Grande do Sul. Ela é professora de Processo Civil em curso Lato Sensu, de pós-graduação Lato Sensu, e ela é também advogada como eu. Temos bastante coisa parecida aí no nosso currículo. Então, eu vou dar a palavra para a Gisele, que vai trazer para a gente a experiência alemã e um pouco da experiência europeia, que tem esse cunho, esse viés do agente de execução público. Então, Gisele, a palavra está com você. Obrigada, Flávia. Uma boa tarde. Boa tarde não só a ti, né? Agradecendo aí ao projeto Elas no Processo, no qual eu acabei, né, recentemente de ingressar com muito gosto e alegria. Um belo projeto de importância dentro da academia, né, brasileira. E agradeço, portanto, aí o convite, a acolhida e também, né, para essa conversa aqui contigo, Flávia. É uma alegria muito grande, né, estar aqui contigo. Na verdade, a gente está nessa interlocução a respeito desse importante e urgente tema, até por um contato que eu fiz contigo quando eu passei, né, a tratar, a me ocupar da análise dessa temática, da desjudicialização do processo de execução. Eu estava ainda na Alemanha, né? Agora vou falar assim rapidamente a respeito disso para contextualizar por que eu vou tratar esse modelo, né, de direito comparado aqui para a gente buscar contribuições, né, para o nosso PL, para a evolução da questão que é tão necessária. Mas quando eu soube do projeto em 2019, ano que morei lá realizando meu pós-doutorado na Universidade de Heidelberg, e aí me interessei e resolvi então, né, me debruçar e quem sabe contribuir um pouquinho com a temática, com a discussão. Mas em fevereiro, março desse ano, me debrucei mais ainda porque eu estava fazendo um artigo, uma obra coletânea de processo de execução,
E aí escolhi essa temática, né? E quanto mais eu estudei, mais eu vi que a gente precisa realmente tratar, enfrentar, porque a questão é importante, é polêmica e merece uma atenção muito especial e técnica, né? Apurada da academia. E aí eu conheci a obra da professora Flávia Ribeiro, né? Que é a obra referência. A professora Flávia é autora intelectual, né? Dessa ideia, desse movimento. Claro, a gente sabe, né, Flávia, que é um movimento que já vem há mais tempo, não é uma coisa tão nova, não é de 2019, por óbvio. Nós já temos movimentos, inclusive legislação que implementa alguns procedimentos extrajudiciais para tentar retirar do Poder Judiciário a sobrecarga e a resolução de alguns conflitos, então não é uma novidade. Mas com relação à questão da desjudicialização da execução civil, que é o que a gente vai tratar aqui, né, que urge pelo contexto que temos hoje, de poder judiciário congestionado, né, e que, portanto, sem as melhores condições para tratar, enfim, para agilizar, né, aí a recuperação de créditos nos processos de execução, que representam mais de 50% dos processos, né, pendentes aí, seja de execução civil ou fiscal, pendentes do Poder Judiciário. Então, eu conheci, né, a obra excelente que foi objeto da tese de doutorado da professora Flávia, né, e aí passei, então, evidentemente, a me envolver para poder citá-la e entramos em contato e conversamos, e aí que chegamos até aqui para essa conversa e disse, quem sabe eu posso contribuir um pouquinho com o olhar do direito comparado, com que eu pude perceber, presenciar, estudar, enfim, lá na Alemanha, né, no período em que fiz o pós-doutorado lá. Mas antes de ingressar, assim, já no tema e falar, assim, brevemente, para a gente poder fazer essa troca, Flávia, só para dizer da alegria, né, da honra de estar contigo aqui, que para mim não, né, é referência aí acadêmica, doutrinária do tema, tá? E eu sei da contribuição, como tu disseste, na redação desse importante projeto de lei que tramita, né? Aí a gente sabe que está paralisado, mas enfim, que vai tramitar e quem sabe, né, ser convertido em lei. Então, para mim é uma grande honra estar com uma autoridade acadêmica, uma acadêmica corajosa, porque o tema não é fácil de ser enfrentado e que vem defendendo aí, vem debatendo democraticamente, né, em vários eventos. Aliás, nas últimas 3 semanas, vários eventos, né, Flávia, tu tens estado e tem acontecido, a tua agenda está bem intensa, então eu agradeço, tá, Flávia, aí ao Elas, a ti, e dizer que é uma alegria muito grande. Eu já vejo aqui, e aí eu quero, antes de começar a minha fala propriamente, vejo aqui vários colegas, né, professores, que eu também tenho muito carinho e admiração, o professor Márcio Faria, que trata muito do tema também, com muita pertinência técnica, né, caro colega. Eu vi antes aqui entrando alguns, né, algumas, até ex-alunas e hoje advogadas, eu vi a Brenda Quadros, a Camila Marta, nossa colega do Elas também, professora, advogada, enfim, vi várias, né, pessoas caras aqui, o professor Ricardo Lopion, vi também. Então, uma alegria grande estar aqui também com esse público qualificado, pessoas interessadas que contribuem, né, a Michele Corrêa, a doutora Michele, que sempre acompanha as lives, e são pessoas da prática, né, Flávia? Pessoas que a gente sabe que, né, precisam entender e que vão levar isso adiante, né, na sua prática, na sua atividade advocatícia, forense, e isso é muito importante. O professor Marcelo Ribeiro, uma alegria, querido, né, muito, muito querido amigo, também já tive com ele em outra live. Parte de algum evento logo mais. Eu estou preparando um novo. Marcelo está lá presente para falar. Porque eu estou preparando nova para falar, a gente que ainda não falou, temos que expandir o conhecimento. O professor aqui, Marcelo, está na minha mira. O professor Marcelo é excelente, Flávia. Ele é, assim, de uma didática, de uma articulação, enfim, de um carisma incrível, né? Então, também é uma alegria. Camila Matos, já falei. Olha, que alegria. O professor Márcio tem escutado todos vocês nesses eventos, né? Assim como o professor Joel também, a professora Lucon, né? A professora Rogéria, Dotti, nós temos aí vários. A professora Cecília, obrigada, também está aqui presente, né? Enfim, eu não vou nominar todos, porque senão a gente fica aqui só cumprimentando, o que não seria ruim, né? Porque isso é muito bom também, muito positivo. Mas, passada essa fase de agradecimentos, da minha honra, Flávia, de novo, tá? Porque, de fato, não só pelo teu enfrentamento do tema, do livro, da tese, mas a tua coragem de colocar esse debate adiante, da tua, né, contribuição democrática e ponderada e técnica. Então, eu estou muito feliz de vir aqui falar.
E a gente, então, optou, né? Eu acho que já está bem contextualizada a questão do PL 6204, a ideia de tentar tirar do âmbito do Poder Judiciário a execução civil. Tem um outro PL sobre a execução fiscal, né? Que a gente não vai tratar aqui, a gente está tratando da execução civil, que realmente é uma necessidade, né? Eu sei que tem várias questões polêmicas que envolvem, não vou adentrar nisso, porque não é o caso, não temos tempo, vou focar nos modelos de direito comparado para quem sabe evoluir e buscar inspirações positivas para o nosso sistema, né? Mas tem várias questões, inclusive, com relação à alegação de constitucionalidade do projeto. Né? A gente sabe, né, Flávia, que precisa evoluir, algumas questões podem ser lapidadas, né? Alterações e ajustes devem ser feitos nessa medida, né? E podem ser feitos nessa medida, mas não é disso que a gente vai falar aqui, e sim de que, de fato, é uma tendência, né, Flávia? E se a gente olhar para a Europa, e é isso que importa, agora já entrando, né, naquilo que procuro contribuir, né, na esfera em que irei contribuir, direito comparado, se a gente olhar para a Europa, a gente já percebe que essa é a tendência, né? A gente sabe que houve uma recomendação aí, né, a 17, em 2003, do Conselho da Europa, que justamente determinou que os países europeus buscassem meios, né, reformas e ajustes para os Estados-membros europeus, não é? Para buscar a eficácia da execução, né, título judicial, extrajudicial. Então, essa é uma recomendação e esse é um movimento que vem acontecendo, né, de todos os países da Europa. Né, porque, vejam, isso é uma questão que eu costumo tratar, né, quando eu falo assim, de direito comparado, inclusive, até o meu objeto de análise na pesquisa pós-doutoral nem foi a seara da execução, foi a questão dos precedentes, outorga de unidade do direito, né? Também fiz um estudo comparado. Tá? E aí eu escuto muito, Flávia, e eu acho que quem se ocupa do direito comparado escuta isso, e eu acho que faz sentido, mas como é que tu quer trazer a realidade da Europa, da Alemanha, da Itália, ou de Portugal, que seja, para o Brasil? É outra realidade, é outra cultura, outra sociedade, é outro poder judiciário com outras circunstâncias. Há toda evidência, né? A gente não pode descuidar disso, a questão de extensão, né, territorial, populacional, né, o contingente populacional, a própria cultura, né, a questão econômica, mas alguns procedimentos a gente pode sim pensar em trazer e olhar, né, porque, na verdade, isso me surpreendeu. O processo civil brasileiro tem muito do processo civil alemão. Da dogmática, né, a gente fala muito no direito civil, né, mas a gente não olha tanto, talvez porque a gente recebe essa herança da Alemanha por meio da Itália, por traduções espanholas, portuguesas, mais por meio da doutrina italiana, né? Mas a gente não trata disso de uma maneira tão direta. E eu me impressionei sobremaneira com a semelhança da dogmática, da legislação e de institutos no processo civil, e inclusive no processo de execução. Eu até como fui orientando do professor Araquém de Assis, no mestrado na PUC do Rio Grande do Sul, que também ele é profundo conhecedor do direito alemão, né? Eu sou uma pesquisadora nessa seara, mas eu fui vendo como isso é realmente uma herança que a gente tem, então a gente tem que pensar nessa aproximação e tentar, quem sabe, então, seguir essa linha e implementar, né, algumas sistemáticas que lá funcionam bem e que existem no nosso contexto. Né? Então, lá na Europa existe, né, esse movimento, a gente sabe, da desjudicialização, né, em alguns países. Isso não parou por aqui, né? Isso continua, inclusive a Alemanha tem tratado e se ocupado disso. Como tu bem referiu, se a gente for fazer uma classificação, tem o grupo dos países que tem o sistema desjudicializado público, tá? Que seria o sistema misto, híbrido, que tu bem referiste, né? Porque, afinal de contas, tá? A gente tem, né, ainda a execução realizada por um órgão, né, vinculada ao Estado, ao poder público, que é a Alemanha, a Itália e a Espanha, né? E a gente teria aquilo que alguns da doutrina chamam de desjudicialização privada, né, que aconteceu na França e em Portugal mais recentemente, né? Que, inclusive, o modelo Portugal foi o modelo escolhido para ser inspiração, né? A referência do PL, né, Flávia? 6204, que tu vai falar um pouquinho melhor depois na sequência, né? Então, a gente tem esses grupos aí. Tem a Suécia também, que tu traz bastante no teu livro, né? Que aí é mais um plano administrativo, né? Exatamente. Que é bem interessante. Eu não incursionei tanto nessa seara, mas eu vou falar mais da Alemanha, que a gente tem a figura, então, do Gerichtsvollzieher, né? O GV,
tá? Que é o agente de execução na tradução, né? Que é o principal órgão, né? Sistematizador do processo de execução. É claro que lá também há a atuação do Poder Judiciário, né? A competência do Amtsgericht, né? Que seria o Tribunal de Primeira Instância, tá? E tem também o oficial de justiça, propriamente dito, mas quem instrumentaliza a execução é o GV, né? O Gerichtsvollzieher, tá? O agente de execução, que tem uma peculiaridade do oficial judiciário italiano, né? Que também é um secretário, enfim, judicial, um funcionário público na Itália, né? Que sofre controle jurisdicional, importante dizer, tanto na Alemanha quanto na Itália e na Espanha existe o controle jurisdicional, né? Esse modelo jurisdicional que é seguido, né? Na Espanha tem a figura do secretário, né, judicial, mas dos três, o que possui mais autonomia de atuação, de fato, é o agente de execução alemão, o Gerichtsvollzieher, tá? E eu vou falar rapidamente aqui por quê, da atuação dele, né, e da progressão disso, e comparar um pouquinho, finalmente, com Itália e Espanha. Bom, o agente de execução alemão, ele está previsto, então, na ZPO, né, que é o CPC alemão, a legislação processual alemão, né, Civil Processordnung, né, nos artigos 753 e 802, especialmente no que tange às suas atribuições. Mas também tem legislação própria, né, porque os alemães adoram isso, né, legislação para tudo, eles são muito específicos, segurança jurídica máxima, né, a previsibilidade máxima do sistema. Então, existe também uma legislação federal, né, a Gerichtsvollzieherordnung, a GVO, e ainda há legislação estaduais, né, dos estados, que vai prever algumas questões mais específicas, como requisitos para ser um agente de execução alemão. Aí tem lá, por exemplo, né, a idade mínima, porque, né, também tem essa preocupação de 25 anos, ter tido uma experiência, né, perante os órgãos judiciários, e assim por diante. Quais são os requisitos, né, para ser um agente de execução? Isso a gente vai encontrar na legislação estadual. Mas a previsão também da atuação, né, dos limites de atribuições, nós encontramos, então, na ZPO. Ele é basicamente um funcionário público, um benta, né? Mas teria essa autonomia maior, autonomia no sentido de discricionariedade. Eu já vou explicar por quê. Ele tem, assim, uma possibilidade de atuação dentro da condução das medidas executivas maior que o oficial judiciário italiano e que o secretário judicial espanhol, tá? Até é importante assim, a gente destacar isso, porque não é que a gente possa dizer, Flávia, que o agente de execução alemão, que ele tá, né, ele é mandatário do credor, né? Ele não é mandatário do credor, ele é mandatário do Estado, né? Ele age em nome, né, do Estado, do interesse da execução, mas a pedido por provocação do credor, né? E nos limites do título, evidentemente, né? Ele tem que ficar atrelado àquilo que o título executivo também estabelece, né? Mas ele tem sim uma autonomia um pouco maior no que tange a sua possibilidade de atuação. Ele tem uma especialização maior também. É muito organizado esse órgão, Flávia. Na Alemanha existe uma associação, por exemplo, né? A Associação de Gerichtsvollzieher, de GVs, com 110 anos de atuação. Aliás, isso é uma característica, uma marca dos alemães, eles são extremamente organizados em associações, né, em corporações, e essa associação ela é organizada, ela busca, milita, né, pela ampliação da sua atividade, de mais liberdade, de garantias, né, no exercício do seu munus público, porque né, uma atuação de munus público, né, mas evidentemente que existe o controle jurisdicional. E essa categoria, a categoria desses funcionários públicos, entende que até é importante que haja a possibilidade desse controle jurisdicional para a preservação de direitos fundamentais, tá? Embora, né, exista na Alemanha, houve inclusive um projeto que tramitou no Senado, no Bundesrat, em 2007, 2010, para tentar privatizar de verdade. Porque, veja, como tu disse, Flávio, não é privatizado, né? É um modelo híbrido. Eu tenho um funcionário público, tá? Um benta, que recebe, portanto, remuneração do Estado,
e ainda recebe também um percentual, né? Porque os que a gente dizia, eles têm que ter escritório próprio, tá? Não é que nem o oficial de justiça que tem lá a sala, né, do plantão vinculado ao Poder Judiciário. Não, eles se organizam nos seus escritórios próprios, inclusive que eles vão montar com as suas expensas, com as suas, né, com seus recursos, e claro que eles podem depois, os gastos que eles tiveram de locomoção, por exemplo, eles podem colocar para o executado depois arcar, né, evidentemente, tá? Isso vai ser suportado pelo executado. Então, ele recebe uma remuneração, tá, como funcionário público e tem também, né, digamos que um percentual que ele pode receber do crédito que ele vai conseguir, né, satisfazer, tá bem? Mas ele tem essa autonomia, enfim, essa articulação própria são vários escritórios. O criador pode escolher o escritório que ele resolve contatar, demandar para dar início à execução, né? Ele tem essa autonomia e, portanto, tem essa especialização também de atividade, como eu falei, inclusive, bem, né, institucionalizada por meio de uma associação. Mas ele realiza os atos sob o controle judicial. Por exemplo, se o executado considerar que há algum excesso, né, eles têm muita liberdade de investigação de bens, tá? Então, se houve algum excesso nessa investigação, tá, numa penhora, o executado vai ter as suas ações de defesa. Aliás, ele tem mais de uma ação de defesa e a principal delas é muito similar aos nossos embargos do executado, né? Que daí é perante o Poder Judiciário, juízo, né, de primeiro grau, tá? O Amtsgericht, né? E vai poder discutir, inclusive, o mérito, tá? No caso da execução judicial da sentença, né? Então, ele tem essa possibilidade e vai poder deslocar esse controle para a esfera judicial, né? Mas ele não atua em nome, como eu disse antes, do credor. É a pedido dele, tá? Ele exerce o munus público. Houve uma alteração em 2009, importante na ZPO nesse sentido, que ampliou ainda mais os poderes do Gerichtsvollzieher. Aliás, é importante dizer que ele possui uma atuação bem ampla, né? Ele realiza atos de notificação, de citação, intimação, mas a principal atividade do Gerichtsvollzieher é a execução. Né? A principal atividade dele é se ocupar do processo de execução. Mas ele teve uma ampliação de atribuições de atividade em 2009 e houve uma alteração no artigo 800, no parágrafo, né, 802 da ZPO, B, onde ali justamente tem a previsão de que ele tem a discricionariedade, ele tem a liberdade até para acordar, né, para parcelar o débito no interesse da execução, veja bem, no interesse da execução e da satisfação do crédito, mas há um limite. O limite para diferir o pagamento é de 12 meses. Tá? Para aceitar a postergação, né, do pagamento é de 12 meses. Então, ele tem uma discricionalidade limitada pela lei, né, que a CPO vai dizer. E mais do que isso, muito importante, se o credor não vedou, se o credor veda de início para ele, olha, não aceito o acordo, não aceito o parcelamento, ele não pode fazer. Então, tem que ter muito cuidado. É uma discricionalidade, tá, de atuação, de inspeção de bens, uma possibilidade de negociação, mas limitada à autorização do credor e de acordo com aquilo que a lei estatui, 12, né, meses, por exemplo, para parcelar, e dentro dos limites do título, a toda evidência, né? Então, tem essa autonomia, tem essa liberdade, tem essa especialidade, mas é claro que ela também é limitada e pode sofrer controle jurisdicional, inclusive se executado, né, se insurgir com uma ação de defesa, tá? Que existe, né, uma reclamação ou essa ação que é similar aos embargos, né? Então, isso é bem importante dizer. Ele pode também, a exemplo que acontece no Brasil, Flávia, ele pode, se precisar, por exemplo, no ato de inspecionar bens, vai visitar a casa, né, enfim, do devedor, vai ingressar e vai buscar, e se há resistência injustificada, ele pode se valer de força, né, pública, policial, né, para poder fazer essa investigação de bens, né? Então, ele tem também... Isso ou ele vai requerer o próprio policial? Oi, desculpa? Força policial ele requer para o juiz ou ele já tem poder para pedir o auxílio policial? Ele tem esse poder pela lei. A própria lei faculta a ele essa possibilidade, tá? Se isso não for honrado, se não for devidamente cumprido, ele pode pedir esse auxílio, tá? Claro que daí se houver algum excesso, o executado achou que houve algum excesso, aí ele vai
vai deslocar para o Poder Judiciário, tá? Para discutir isso mediante as suas ações de defesa, certo? Como eu referi anteriormente, né? Então, ele tem essa, né, possibilidade. Uma outra questão bastante interessante está no parágrafo 807 da ZPO é que, no caso do devedor não ter bens, e, aliás, é uma realidade muito comum no Brasil, por exemplo, mas no caso do não encontrar bens, né, insuficiência ou inexistência de bens passíveis de penhora, né, ele pode extrair uma declaração, que é uma espécie de juramento que o devedor faz, tá? Parágrafo 807 do ZPO, que é muito importante essa declaração, porque ela vai servir depois de embasamento para a decretação de insolvência do devedor. Tá? Então, ele também tem essa atribuição, também tem essa possibilidade, dentro dessa atividade de investigar, pesquisar, né, bens penhoráveis, né, passíveis de penhora. Né? Como eu disse, a principal atuação dele é na execução e Flávia, isso também é comum ao agente italiano e espanhol. A atuação do agente de execução é bem ampla. Né? Ele é mais ampla que o leiloeiro, por exemplo. Que aqui a gente tem a figura do oficial da justiça e do leiloeiro depois, já lá na expropriação, né? Para fazer a alienação por asta pública, por exemplo. Aqui é concentrada na figura do agente de execução. Né? Então, é uma atuação bastante ampla, né? Que ele vai realizar, ele vai avaliar esse bem, vai promover a penhora, a investigação dos bens penhoráveis, vai fazer a lavratura da penhora, vai avaliar esse bem, né? E vai promover a alienação. A regra na Alemanha é como no Brasil, que seja em asta pública, podendo ser por iniciativa particular, tá? Que é lá o parágrafo 825 da ZPO, que autoriza a possibilidade de fazer também, né, por meio de entidades credenciadas, não é? E muito curioso, né, que a Alemanha também tem institutos de coerção, assim como a gente tem, por exemplo, as astrentes, multa, né? Também há esses instrumentos de coerção aí na execução. Inclusive, na Alemanha, é uma curiosidade, a gente sabe que no Brasil a gente só tem coerção pessoal de prisão civil no caso de execução de alimentos, né? Na Alemanha, nas obrigações na execução de obrigações de fazer e não fazer, também, em último caso, em última análise, pode-se lançar mão da prisão civil, por exemplo, não só da multa coercitiva, né? Então, esses instrumentos de coerção são bem comuns. E aí, se o devedor não tem bens penhoráveis, e aí pode extrair a declaração de insolvência, por exemplo, ainda tem a questão, tá, mas então, e vai acontecer a mesma coisa que acontece no Brasil. O que acontece no Brasil quando a execução paralisa, suspende, né, porque não há bens penhoráveis, que é o caso mais comum, né? Vou ter que acabar extinguindo essa execução. O que acontece? Eu posso depois ingressar, né, com uma nova, com um novo pleito, com o surgimento de novos bens? Pode, na Alemanha também. Vai extinguir porque não há bens penhoráveis, podendo, né, reativar ou abrir uma nova execução pelo surgimento de bens. Só que a prescrição lá é muito maior. A prescrição do crédito, né, reconhecida em sentença, é 30 anos. É muito maior, né, do que a nossa aqui. Título judicial. Isso, título judicial. Título judicial, justamente. Tá? 30 anos. E o curioso é que daí, nesse meio tempo, um instrumento coercitivo para talvez estimular que o devedor possa pagar, parcelar, enfim, né, incluir o nome do executado na lista de devedores. Né? Uma espécie de Serasa, por assim dizer, e restrição de crédito. Né? Mas olha o período que ele vai ficar. Porque no Brasil, infelizmente, existe esse tipo de pensamento. Né? 5 anos só, às vezes é melhor esperar, né, e deixar caducar aí esse crédito. Na Alemanha não vai funcionar, porque são 30 anos no caso de título executivo judicial. A gente teve a gente tem, né, a medida do 782, parágrafo 3º no nosso CPC, que é também a possibilidade, no âmbito da execução, né, inserir o nome do executado num cadastro de inadimplentes. Uma figura parecida aí. Mas na Alemanha, isso pode durar até 30 anos, né, como eu referi, tá? Porque enfim, muito maior, né, o prazo do que aqui. Mas, embora essa associação, tá, dos Gerichtsvollzieher que existe hoje, entenda que é preciso ampliar as liberdades, a autonomia,
mas não deixar de ser um funcionário público e ter esse controle jurisdicional. Por outro lado, Flávia, como eu disse, já houve um projeto, né, que tramitou no Senado alemão, 2007, 2010, para tentar privatizar integralmente. Privatizar para desonerar o Estado 100% e dar mais eficiência para o procedimento. E isso ainda é algo bem discutido na doutrina alemã. Eles continuam discutindo-se que como um horizonte. Embora, Flávia, lá eles não têm um judiciário congestionado nem de longe, como nós temos aqui, é uma preocupação. É uma preocupação, porque eles são muito antecipados, né? Então, por exemplo, tem ação, tem a possibilidade de ações repetitivas de massa, vamos pensar em, né, em instrumentos e meios de buscar a dissipação disso, incidente de coletivização. Né? Que assim que surgiu, por exemplo, né, a gente sabe, né, o Mustafa Afar, né? Eles querem resolver isso antecipadamente, né? Não querem deixar o judiciário congestionar. Então, essa é uma preocupação ainda, tá? Isso discute bastante para equiparar esse agente de execução em Gerichtsvollzieher aos tabeliães, a figura dos notários, lá na Alemanha, que é, né, mais dessa natureza. É uma perspectiva, portanto, isso aí é algo que eles não descuram, né, e que eles não deixam de atentar para essa possibilidade, embora hoje seja assim misto, como a gente já, né, já tratou. Na Itália, então, só comparativamente, é muito parecido, né, o oficial e o judiciário, o oficial de justiça italiano é um funcionário público, né, com menor autonomia que o Gerichtsvollzieher alemão. Ele não tem essa organização própria, de escritório próprio, essa especialização, essa articulação, essa discricionariedade. Ele é muito mais vinculado e atrelado ao Poder Judiciário e ao controle jurisdicional. Né? Ele tem responsabilidade civil também por eventuais abusos, né? Atos abusivos que possa cometer, mas ele tem essa vinculação, né, maior aí, com esse controle maior, né, do Poder Judiciário. Também como no Brasil, porque a Itália também tem muita semelhança, a gente sabe disso, né, com o sistema brasileiro, tá? Também ele vai fazer, vai promover os atos executivos, vai fazer desde a avaliação até a alienação. Então, não preciso da figura do leiloeiro, nem na Alemanha, nem na Itália. É mais ampla, portanto, a figura do agente de execução, né, até a alienação definitiva, podendo também ocorrer, tá, alienação particular, ainda na Itália também, assim como na Alemanha, tá? Mas é uma atuação mais ampla, embora, como eu já disse, né, seja o Gerichtsvollzieher alemão mais autônomo do que o italiano. E a Espanha também, dentro desse modelo, né, misto, tá, dos desjudicializados, mas públicos ainda, funcionários públicos, né, também tem, então, a figura do secretário judicial, né, que essa sim, né? Eu considero que é ainda mais atrelada, porque precisa do Poder Judiciário, do magistrado para começar, né, Flávia? Para começar, exige a participação do magistrado para começar o processo de execução, que daí se direciona a petição de execução, ele faz a análise da admissibilidade, tá, desse pedido, né, dos requisitos, e depois é que ele vai extrair a ordem de execução, que vai ser manejada, né, que as medidas aí executivas, né, executórias vão ser encaminhadas e instrumentalizadas pelo chamado letrado, né? Que é um funcionário público, mas que tem a execução em várias outras atribuições, várias outras atividades, o que não deixa ele tão especializado, né, Flávia? A gente sabe que essa ideia da especialização do agente de execução é muito importante e essa desvinculação ao Poder Judiciário. Veja bem, desvinculação para dar o start, o início do procedimento, né? E para promover os atos aí executivos, né? Evidentemente que não se pode deixar de ter a opção de levar para o Poder Judiciário no caso de abuso, de lesão a garantias, não é? Então tem que ter essa possibilidade. Assim como o nosso projeto prevê, né, Flávia? Que é o que acontece em Portugal, tu vai me dizer agora, mas é o que acontece em Portugal. Mas lá na Espanha ainda precisa muito da atuação, é mais ainda atrelada, né? Da atuação do Poder Judiciário, embora o letrado tenha autonomia e autoridade na realização dos seus atos, né? Mas fica ainda bastante atrelado aí. Eu diria que entre os agentes de execução alemão, italiano e espanhol, o que tem mais autonomia, o que tem mais discricionariedade, organização, especialidade de atuação é o Gerichtsvollzieher alemão.
né? E por isso que eu queria, Flávia, eu sei que tu vai falar um pouco agora da França, que tem o Roussier, né? Que é profissional liberal, enfim, tá mais na esfera, né, privada. E Portugal seguiu, eu sei que, especialmente depois de 2008, né, Flávia, me parece, aí essa tendência dessa atuação mais especializada do agente de execução, né? E aí destacado do advogado, que isso foi uma questão no início também, se o advogado poderia exercer essa atividade ou não, mas aí o problema da imparcialidade e tudo mais. Embora tenha um controle lá para uma entidade independente, né? Acho que tu vai falar agora na sequência, mas enfim, embora a gente tenha procurado seguir esse modelo que veio da França e Portugal, eu acho que a gente tem bastante a aprender com a Alemanha também. Eu acho que é um órgão, né? Aí um sujeito, né? Um agente de execução que funciona bem, com organização, com autonomia, né? Com eficiência. Claro que a gente também tem que atribuir a eficiência, né? do procedimento, a gente falou de alemão também a outras questões, evidentemente, que permeiam aquele sistema, mas eu acho que a gente pode pensar e analisar também, né, essas circunstâncias para, quem sabe, lapidar e aprimorar o nosso projeto, né, Flávia? Que está aí pendente de tramitação, que tu tens aí contribuído tanto com as tuas falas e produções acadêmicas, né? Então, eu vou te deixar falar um pouquinho aí para a gente, quem sabe, trocar mais alguma coisa. Obrigada, querido. Sim, eu tenho uma pergunta só. O agente de execução da Espanha, ele está inserido dentro da casinha do Poder Judiciário. O escritório dele é dentro do Poder Judiciário. Você já Exato. disse que o chama de GV, eu chamo de GVZ, ele tem um escritório próprio. Você sabe se na Itália ele está dentro do Poder Judiciário, tem escritório próprio? Eu já ouvi dizer que ele estava ligado a um notário. Você sabe me dizer? Isso, exatamente. Foi que eu vi também, que ele ele tem uma atuação vinculada a dos tabeliães, dos notários, né? Mas Notário. que tem essa vinculação maior com o Poder Judiciário, né? Mais do que o que tu falou. Sim, sim, Tá? sim. Que realmente os guerrilhas são organizados, têm seus escritórios, tem, né? E o criador, portanto, tem uma liberdade maior de escolha, né? Por assim dizer, quando vai mobilizar, vai, enfim, né? Acionar um agente de execução. Itália não é tão independente, não, quanto na Alemanha. Com certeza. Bom, então aqui para a gente fazer o paralelo, a Gisele explicou super bem aqui como é na Alemanha, que é o modelo tradicional de desjudicialização europeu como público. Eu vou começar a falar, a gente já não tem muito mais tempo, mas eu vou começar falando do modelo europeu tradicional misto, que é como eu gosto de chamar, porque eu entendo que aquele agente de execução ele exerce atividade do Estado, menos público, com remuneração privada. Então, primeiro, é importante dizer que na França é assim desde o Código de Napoleão, o greco, inclusive. Ou também Humberto Teodoro Júnior. Ou seja, é assim há muitos anos, essa é uma situação absolutamente sedimentada naquele país. O Roussier, ele para ingressar na profissão, ele tem que ter bacharel em Direito, ele tem que ter experiência prévia, ele tem que ter a escolha dele é muito parecida com um ministro, ou um ministério aqui. A conduta dele tem que ser ilibada, faz toda uma análise de quem é aquela pessoa. Então, ele é escolhido, ele é eleito, ele é nomeado pelo Ministério da Justiça. Quando se abre uma instância em alguns condados ou em alguma parte das cidades maiores, o Ministério da Justiça escolhe um, dois, claro, pode ter alguém que não aceite, mas ele é escolhido. Se ele fosse um ministro. E se ele aceitar, então ele vai fazer um estágio obrigatório de um ano e 6 meses, depende, varia um pouco, mas ele vai fazer um estágio, ele vai fazer, inclusive, uma prova
ou ele vai ter que mostrar que ele recebeu. Na verdade, ele tem que fazer um ano de estágio e depois um ano de exercício, 6 meses de exercício subversionado, Uhum. num outro CIE. E além, quando ele abre o escritório dele, para que ele abra, ele inclusive tem que pagar uma licença. E aí, então, ele recebe o direito de exercer por toda a vida. Claro, ele pode ser destituído se ele realizar atos ilegais, ilícitos, porque ele é amplamente fiscalizado e regulamentado pelo Ministério da Justiça. Mas, Uhum. se ele tem o cargo vitalício, não passa de pai para filho, mas o cargo é vitalício. E ele vai abrir o escritório dele, ele vai colocar a plaquinha dele no escritório dele, só que existe, diferentemente da Alemanha, como você disse, não existe a escolha. O credor não pode escolher qualquer um. Ele pode escolher aquele da competência, ou Interessante. do título, ou do tribunal de origem da sentença. Então, não existe essa escolha, e sim o Rousseau da competência. E aí, o Rousseau, ele exerce a atividade dele com bastante autonomia, muita autonomia mesmo. Ele recebe a petição, o requerimento, ele analisa o título, ele vai atrás de bens, ele procura bens, ele vende, ele pode fazer parcelamento, ele pode fazer acordos, também, como você disse, claro, o credor tem que anuir com isso. E o Poder Judiciário só vai entrar em cena se houver questões de direito, atividades declaratórias, cognitivas, que uma das partes tragam. Também o credor pode achar que alguma ilegalidade é realizada. Então, ambas as partes podem reclamar para o Poder Judiciário, mas o mais comum também são os embargos do devedor. Muito parecido com o da Alemanha e com o nosso aqui também. Então, esse é o Roussier, agente de execução francês. E por que eu digo que ele é misto? Porque, veja, ele tem concurso, indicação, supervisão do Ministério da Justiça, ele realiza mínimos do Estado, mas a remuneração dele é particular. Ele vai ter uma parte do recebimento, do recobro, um percentual que vai variar com taxas, faixas, do valor da execução. Então, ele recebe ali um percentual ao final, que vai ser descontado do valor, mas quem deverá pagar é o devedor, tá? Não é mas é acrescido ao valor da dívida, é acrescido de honorários, vamos chamar assim, do Roussier. Então, lá quando houve a recomendação 17.3, como você já mencionou, em que a Comunidade Europeia orientou que todos os países membros realizassem a eficácia da execução e que assim devessem realizar a execução via agente de execução, fosse público ou privado ou misto, Portugal se pressionado, como outros países, a realizar a desjudicialização da execução civil. Outros países, muitos países, aliás, seguiram o modelo francês. Todos os Países Baixos, muitos países mais ocidentais, mais Holanda e Bélgica são os grandes modelos de excelência ali que rapidamente, seguindo esse modelo, realizaram a desjudicialização da execução civil. E Portugal começou a tratar do assunto de uma forma bastante confusa em 2003, a primeira lei da desjudicialização. Ela foi bastante confusa pela escolha de um profissional que não tinha necessariamente formação jurídica e não tinha, inclusive, competência
cultural, até emocional, para receber esse Milos público. Vamos dizer que ele era uma pessoa que realizava atividades de despachante aqui no Brasil. A figura mais semelhante é o despachante, aquela pessoa que vai ao fórum e pede cópias, vai à prefeitura e pede documentos. Muitas dessas atividades, ou então CNH, você vai e pede para fazer o licenciamento, é muito despachante. Sendo que hoje, muitas dessas atividades aqui no Brasil desapareceram, já que estão todas elas na internet informatizadas. Na época, a gente tem que pensar também que Portugal começou a desjudicializar há 20 anos atrás. Então, eles não tinham o nosso sistema eletrônico como a gente tem hoje. O processo era físico, o que causou um caos. Porque eles resolveram fazer a redistribuição dos processos. Então, algo que o PL deixa bem claro. As novas ações devem ser direcionadas de forma obrigatória pelo PL ao agente de execução. Mas as antigas permanecem no Poder Judiciário de forma a não sobrecarregar nem um lado nem o outro e que os tabeliões de protesto possam começar a exercer essa atividade com alguma calma, com algum aprendizado e com o tempo e recebendo mais. E se no futuro tudo der certo e os credores começarem a pedir para ir para um novo agente de execução, isso vai depender de normas da corregedoria. Mas o que eu quero dizer com esse ato é que a escolha do agente de execução inicial português foi muito ruim, mas foi quem eles elegeram. Eles não tinham, então, formação jurídica necessariamente, e eles tinham pouca experiência profissional ou experiência mais desafiadora, vamos dizer. E aí, então, a execução ficou muito parada, foi muito difícil até 2008. 2008, então, veio uma legislação nova que previu, então, além previu e instalou o processo eletrônico, a fiscalização externa, que antes era a CPEE, Comissão para a Eficácia da Execução, e depois, hoje, é a CAAG, que é a Comissão para Coordenação dos Auxiliares de Justiça, ou CAAG, para Administração. É CAAG, é o órgão de fiscalização, e são órgãos externos, não são órgãos, não são conselhos do agente de execução, não é ligado ao agente de execução, e sim órgão externo, bancado, inclusive, pelo Estado. Então, o Estado criou a CPE e depois a CAAG para que ela faça uma fiscalização externa. E então entrou também o advogado. Por quê? Porque não tinha quem ou número de agentes de execução suficientes. Foi meio caótico inicialmente, porque eles podiam realizar mandato, aí tinha uma série de regramentos de impedimento, suspeição. E em 2013, no CPC, eles decidiram que o advogado não poderia mais exercer mandato judicial, ou seja, eles podem ser consultores, mas não advogados contenciosos, para que não haja a incongruência do advogado estar na fase declaratória, declarativa, e depois na fase executiva ou executória. Claro. Então, hoje, o agente de execução pode ser advogado, ele pode ser bacharel, eu diria. Como também é o Roussier. O Roussier é bacharel. Ele não é advogado, ele não ostenta esse status. Especialmente porque ostentar o status de Roussier é um status incrível. Como também hoje, e o professor Teixeira de Souza, no nosso evento da OAB, ele disse isso, que hoje o agente de execução ostenta com bastante alegria o seu papel de agente de execução. Então, hoje o agente de execução ele pode ser ou um técnico ele
pode exercer, eu não me lembro o nome desse técnico em... Bom, ele pode exercer, ele tem que fazer ou um curso técnico de 3 anos ou o bacharelado em Direito. E se ele quiser, então, ser agente de execução, tem que prestar um concurso. Passando nesse concurso, ele tem que prestar um estágio de 18 meses, algo absolutamente similar ao do CIE. Então, ele estágio, depois um estágio coordenado, depois já realizando mais atividades, são 18 meses também. Na Alemanha também. 18 meses, um treinamento de 18 meses. Bom, então eles alinharam, né? Sempre 18 meses. E eles realizam essa atividade pública de modo privado. Por quê? Porque eles têm, igual o Roussier, seu escritório, contratam pessoas, eles pagam, com todas as pessoas, eles pagam por funcionários, pelo aluguel, pela estrutura toda, e eles recebem um percentual do recurso, exatamente como você. É muito parecido uma estrutura e outra. O que acontece é que Portugal começou muito mal lá em 2003, conseguiu se reorientar em 2008. 2013, com o CPC, eles conseguiram dar um fechamento e organizar melhor isso. 2014 veio o PEPEX, que é um adendo, não vou entrar nisso aqui. Então, dito isso, eu gostaria de trazer aqui para o Brasil para dizer o que é a figura do agente de execução prevista no PL 6204/2019. O agente de execução eleito é aquele que tem maior similaridade, tanto com o CIE quanto com a agente de execução português, que é o tabelião de protesto, porque ele é concursado, ele é um bacharel, ele é concursado, sendo que é um concurso dificílimo. Sim. Ele é afeito aos títulos de crédito, ele já tem conhecimento ao título de crédito, dentro de estrutura para receber os títulos, analisar os títulos, receber o pagamento. Ele já pode fazer, inclusive, acordo e parcelamento, conforme provimentos recentes do CNJ. Então, a atividade que ele realiza com o protesto já é muito parecida com a atividade de execução. Claro, ele teria que fazer outras. Notifica para protesto, ele teria que citar para execução. Mudam algumas coisas, ele vai ter que fazer também a penhora, a avaliação, a venda, mas é um plus, ele vai receber maiores incumbências. Mas temos que considerar que ele já tem o escritório dele, a expertise dele, já é um bacharel concursado e fiscalizado e seriamente fiscalizado pela Corregedoria dos Estados, também pelo CNJ, de modo que eu não tenho conhecimento de alguém que tenha perdido a sua serventia, porque diante de atos ilícitos ou ilegais, o tabelião, também os notários, os registradores, eles perdem a sua serventia. Perdem. E isso é grave demais. Ninguém quer perder uma serventia. Então, eles são rigorosamente, eles exercem suas atividades de forma muito rigorosa, por serem rigorosamente fiscalizados. Então, consigo falar aqui em 15 minutos esses 3 panoramas, que são agentes de execução que já existem, pretende existir aqui no Brasil, que são, então, entes que realizam atividade pública de modo privado. Não é isso? Gisele, a gente tem que observar que a gente tem mais 3 minutinhos que a gente tem que desligar e salvar. Então, eu te devolvo um tchauzinho, depois eu dou um tchauzinho e a gente fecha. Tá legal. Não, achei que foi bem bacana, né? Assim, eu fiquei contente, como eu disse, de contribuir nessa perspectiva do direito comparado, e mais precisamente, né, com relação à Alemanha, como eu falei, pela minha incursão, o tempo que estive lá, morando, estudando, e me chamou a atenção, né? Me chamou a atenção muito a questão da atuação do agente de execução e quis contribuir com o debate, e acho que a gente está no momento, né, Flávia,
muito importante, em que o projeto precisa sofrer esses ajustes, adaptações, e esse debate acadêmico, né, de enfrentamento e trazer essas experiências já sedimentadas, claro, guardadas as proporções e de acordo com a realidade do Brasil, mas eu acho que tem muita coisa, Flávia, e aí tu falou um pouquinho do português, tem muita semelhança, eu percebo, com o da França com o da Alemanha, né? Inclusive eles são países muito irmãos e próximos aí, né, em algumas perspectivas, mas o que fica, né, a especialização, né? Então, essa questão do treinamento, né, dos 18 meses, também na Alemanha tem que ter esse treinamento, depois passar por provas e testes, tem que ter aprovação. Então, essa questão da especialização técnica, né, Flávia, é uma questão muito séria, importante. No caso dos trabalhadores de protesto, já haveria essa expertise, como tu acabou de comentar, mas eu acho que também a gente deve atentar para essa questão né, dessa necessária capacitação, né? Eu também entendo que é o mais adequado em termos de competência, em termos de, né, já do que nós temos já de sistema posto, né? Então, eu acho que algumas questõezinhas para evoluir só para garantia de direitos e garantias constitucionais, como, por exemplo, a possibilidade de recursos, né? Da consulta, da suscitação de dúvida, aquelas questões todas que a gente já sabe, mas eu acho que são lapidações e acho que muito importante esse diálogo de direito comparado, né? Acho que a gente deve seguir evoluindo. Agradeço a oportunidade do Elas, né, da nossa conversa. Me aprendi bastante contigo, venho aprendendo já na de hoje e espero que a gente possa seguir trocando. E agradecer também vários amigos, colegas que eu vi aqui, né, que entraram ao longo da tua fala ou da minha aqui, que a gente estava conversando. Então, a Jennifer, o Thiago Breyer, tem várias, a doutora Oxane Ponzi, tem vários amigos aqui, colegas, e como eu disse, militantes. Eu acho que isso não é uma conversa só para ficar na teoria acadêmica, e sim para quem é profissional, empenhado e mobilizado, conhece a prática, contribuir para que a gente possa lapidar e tornar a realidade e melhorar esse cenário, não só da execução, que é tão cara, né, para satisfação de direitos, mas também do Poder Judiciário, um Poder Judiciário que possa funcionar e enfrentar aquilo que realmente tem necessidade de ser enfrentado pela atividade cognitiva, né? Então é isso. Agradecer, é muito bom ver esses amigos que aí estão, e eu fico à disposição sempre, Flávio, para os projetos do Elas, né? Vamos seguir evoluindo esse tema que é bastante importante e necessário. Gente, olha, vamos sim. Gisele, foi demais. Eu gostei muito da dobradinha aí. Eu acho que foi incrível essa experiência aí do direito do agente de execução público. Achei que ficou bem encaminhado aí. A gente conseguiu se organizar muito bem. Eu acho que ficou uma live linda com essa experiência. Eu estou preocupada com o tempo, porque eu quero salvar aqui essa live para ela poder ser vista depois. Então, eu me despeço rapidamente para salvar isso aqui. Gente, o professor Joel também entrou, agradecer a ele, que contribui bastante com o tempo, professor Joel também, uma alegria tê-lo aí, né, Flávia? Mas então tá, para agradecer também. um beijo. Um beijo, tudo de bom a todos. Tchau, tchau.